Boa tarde a todos. Eu me chamo Adriele. O nosso grupo vai tratar da capacidade testamentária ativa, que está prevista no artigo 1860 do Código Civil. E hoje o nosso grupo vai apresentar uma pequena análise sobre esse artigo, que tem foco no discernimento como requisito de validade do testamento. E a capacidade testamentária e a autonomia da vontade são os principais pilares do direito sucessório brasileiro, que é o que garante que os bens de uma pessoa sejam divididos conforme a sua vontade após a sua morte, isso seguindo todas as leis e os limites legais. Porém, nem toda vontade ela é válida. Tem que observar alguns requisitos legais, como a capacidade e o discernimento. Olá, eu me chamo Elaine Cristina e dando continuidade à apresentação, abordarei o que dispõe o artigo 1860 do Código Civil a respeito da capacidade para testar. O artigo 1860 do Código Civil estabelece que podem testar maiores de 16 anos. Isso significa que a lei permite que pessoas relativamente incapazes, sob o ponto de vista civil, também possam fazer testamento. Porém, a idade não é o único requisito. Além disso, é indispensável mesmo, tá? Que o testador tenha discernimento, ou seja, que ele entenda o que está praticando e as consequências que vai vir no futuro. Assim, observa-se que a norma jurídica busca conciliar a ampliação da autonomia privada com a necessidade de proteção da vontade consciente. Em síntese, o artigo 1860 do Código Civil evidencia que a capacidade para testar não se limita à idade mínima, exigindo, sobretudo, apenas a plena capacidade e entendimento da parte do agente. Boa noite, eu me chamo Tamina e vou dar sequência ao seminário falando sobre discernimento. O que é discernimento? Ele pode ser entendido como a capacidade de entender o que se está fazendo. Bom, e no testamento, que é o que a gente está trabalhando no artigo 1860 do Código Civil, significa que a pessoa tem que ter consciência, ela precisa ter consciência de que está dispondo de seus bens para depois da morte. E ela precisa entender, ou ao menos compreender, os efeitos dessa decisão. E esse elemento está diretamente ligado ao princípio da autonomia da vontade, que é fundamental no direito civil, porque sem discernimento não há uma manifestação válida da vontade, o que pode levar à nulidade do testamento. Olá, me chamo Natan e venho dar continuidade ao seminário falando sobre o momento da aferição. Um ponto muito importante no direito das sucessões é que a capacidade da pessoa para fazer um testamento é analisada só no momento em que ele é assinado. Na prática, o que isso quer dizer? Que mesmo que alguém tenha Alzheimer ou qualquer outra doença que afete a memória, o testamento ainda pode ser válido. A lei exige que a pessoa esteja lúcida exatamente naquela hora, entendendo que está dispondo dos bens e para quem vai deixar. É o que chamamos de intervalo lúcido. Por isso, a condição geral da saúde da pessoa não anula o testamento automaticamente. O foco é o estado mental no ato específico. Justamente por isso, na prática, é comum a gente reforçar a segurança, fazer testamento público em cartório, pegar um laudo médico no mesmo dia atestando a lucidez, ou até gravar um momento. O tabelião tem fé pública e o dever de verificar se o testador. Dando continuidade à nossa análise, entramos agora na parte crítica. É importante notar que, apesar do discernimento ser um pilar fundamental, sua comprovação prática é um dos maiores desafios do direito. Isso acontece porque estamos lidando com um elemento subjetivo. Diferente de um documento físico, o discernimento depende de provas que nem sempre são definitivas, como testemunhos ou laudos médicos. E essa dependência gera uma certa insegurança jurídica, pois nem sempre essas provas são totalmente confiáveis ou suficientes para o caso. Além disso, não podemos esquecer das pessoas em situação de vulnerabilidade, como os idosos. Eles podem sofrer influências externas que acabam comprometendo a real autenticidade da sua vontade.
Portanto, embora o requisito do discernimento seja essencial, sua aplicação no mundo real apresenta desafios que não podem ser ignorados. E para encerrar, chegamos à nossa conclusão que, diante de tudo que foi exposto, fica claro que o artigo 1860 do Código Civil desempenha um papel vital. Ele é o guardião que estabelece quem possui a capacidade de testar e colocar o discernimento como requisito indispensável de validade. No entanto, como vimos, as dificuldades de provar esse estado mental, no caso concreto, ainda é um grande obstáculo para o direito. Isso exige do julgador uma análise extremamente cuidadosa e sensível. O segredo, enfim, está em encontrar o equilíbrio de uma proteção da autonomia da vontade e o outro de garantir a segurança jurídica para todos os envolvidos.